Então, nós agradecemos, né, a presença de Diana Bezerra, jornalista da SES Unita, que está na coordenação, né, do setor de comunicação e marketing da nossa instituição. Essa é a nossa primeira live da série de lives, né, Ser Jornalista. E nós pensamos, já tínhamos pensado anteriormente em outros eventos de Diana e trouxemos Diana para a gente ficar um pouco mais próximo da gente e vocês conhecerem mais um pouquinho. O tema da live, Ser Jornalista. Então, Diana vai trazer um pouco da sua trajetória, das suas experiências. Olha, quem está aqui também, Alice Delgarde também. Tem gente chegando aqui para acompanhar a live. Então, a nossa live, deixa eu colocar aqui, pedir para a Daiane colocar. Daiane, coloca aí o tema da nossa live, Ser Jornalista. Então, Diana, como nós estamos estreando nesse destaque, né, de ser jornalista, você está na coordenação da instituição, né? Enquanto jornalista também, a gente pode pensar assim, como surgiu o seu interesse em ser jornalista? E lá atrás mesmo, há 15 anos, como você destacou, né? Como surgiu esse interesse em ser jornalista? Primeiro, eu queria agradecer o convite do curso de jornalismo, um curso que eu tenho um carinho imenso aqui na instituição, na SES Unita, em fazer parte dele, de certa forma, hoje não na sala de aula, mas contribuir com esse trabalho. E dizer que eu estou muito feliz de participar também de uma live, porque eu sou muito do bastidor. A gente diz muito assim, tem aquelas pessoas que estão na frente das câmeras, que estão conduzindo o microfone, que estão aparecendo, e tem também uma galera muito forte que está no bastidor. E aí eu sou muito dos bastidores, né? Minha história é muito do bastidor da comunicação. E respondendo essa primeira pergunta, eu tenho pais, eu tenho uma mãe que era professora de artes, então eu acho que a criatividade sempre andou muito forte na minha casa, dentro da minha casa. E até os 11, 12 anos de idade, eu prometo que eu não vou ser muito longa nessa. Então, dos 11 até os 11 anos, mais ou menos, eu era muito calada, muito reservada. E aí eu comecei a fazer teatro na escola. E sempre essa coisa da cultura, da arte, muito, muito me rondando, né? E na hora de escolher um curso superior, eu tinha feito aqueles testes que a gente fazia muito, né? De pergunta e resposta para ver as aptidões, o que a gente chamava de teste de vocação. E eu sempre era levada para essa área de comunicação. E acabei vendo no jornalismo uma carreira para ingressar. Mas eu ainda comecei a fazer letras, eu fiz 1 ano e meio de letras, quando veio jornalismo para a cidade de Caruaru, e aí foi quando eu disse assim, não, é comunicação que eu quero, é jornalismo que eu quero e vou fazer. E assim eu ingressei na faculdade em 2002, né, comecei a fazer jornalismo em 2002, e estou na área de comunicação desde então. Eu digo que as aulas nem tinham começado quando eu consegui um emprego numa assessoria de comunicação. Não era estágio, era emprego mesmo como secretária. Eu fui para atender telefone, para fazer agenda, para organizar os processos administrativos. Nunca tinha trabalhado fora dos negócios, digamos assim, meus pais são comerciantes, né? Então a gente tinha negócio ligado à feira. Então nunca tinha trabalhado fora, assim. E aí foi quando tive a oportunidade de trabalhar numa assessoria de comunicação e desde então, graças a Deus, eu nunca saí da comunicação e tenho cada vez mais a certeza que o jornalismo foi o grande assim, paixão da minha vida, uma das grandes paixões da minha vida e motivos de fazer o que eu faço todos os dias, sabe? Foi a partir do jornalismo. Você destacou que era muito calada, né? Quanto mais nova, né? Aí isso foi desenvolvendo essa questão da comunicação envolvendo na sua adolescência, ao longo do tempo, ou esse despertar mesmo, veio já bem mais próximo, digamos, da decisão? Como é que você Eu acho se que veio via? na Você se via adolescência. na adolescência? Você se via enquanto jornalista na adolescência? Ou não Me via ainda? super. Via? Não, eu me Super? via, me via, eu sonhava, a gente brinca um pouco, né? Porque eu sonhava fazendo reportagem, eu brincava fazendo isso. As próprias peças de teatro, a gente sempre colocava um pouco de comunicação. Mas eu não tinha isso claro na cabeça. Não é que eu quero ser jornalista. Isso não estava claro. Mas tinha, sim, um movimento bem interessante. E hoje, né, digamos assim, muitos anos depois, eu enxergo que mesmo o meu comportamento mais calado, digamos, a timidez até um certo ponto, não é um problema, na verdade, porque os tímidos, eles são muito observadores, eles têm muitas qualidades. Então, eu acho que isso também ajudou muito na minha trajetória na área, sabe? Você pode também, assim, observar que, assim, para ser jornalista, não precisa propriamente ser aquela pessoa que fale pelos cotovelos, né? Que o jornalismo De tem forma diversas alguma. funções.
né? Então, você traz até isso na sua fala, né? Que não precisa nascer já, né? Assim, falando, ser comunicativo, mas que há a possibilidade de ser jornalista, independente de como você é, né? A gente está falando muito de ser, né? Então a gente está trazendo o ser mesmo assim, no sentido da função do jornalista, né? Da função escolhida e do que você é, o que você agrega, né? Enquanto, né, profissional de jornalismo. A gente trouxe um pouquinho do início, a trajetória de Diana, né? Quem está acompanhando agora e chegou agora, acho que algumas pessoas. Nossa live é sobre ser jornalista. Estamos com Diana Bezerra, coordenadora do núcleo, né, do setor de comunicação e marketing da SES Unida. Nós somos do curso de jornalismo, já estou vendo aqui, né? E fique acompanhando que vai ter mais lives também, né, nas próximas semanas. Então, Diana, durante a graduação, o que mais te encantava? Muitas coisas me chamavam muita atenção. Eu acho que a gente vai evoluindo, sabe? No primeiro período, as disciplinas técnicas, né, as teóricas, elas eram pesadas. Porém, a gente começava a entender, assim, no meu caso, eu comecei a entender como as coisas aconteciam. Então, quando o repórter, por exemplo, porque a gente tem aula, mas a gente vai consumindo, né? A gente vai tendo aula de comunicação, de teoria disso, daquilo, mas a gente vai consumindo aquilo. Então, eu começava a entender aquilo que eu via como resultado, seja no jornal que eu lia, seja na revista que eu comprava, seja no programa de rádio que eu escutava, tinha um processo atrás, né? Eu digo hoje, acho muito legal porque a gente diz hoje tudo com palavra bonita, né? Mas eu entendia que acontecia. E aí, no curso de jornalismo, eu fui entendendo como aquilo acontecia. Então, por exemplo, quando um repórter ia para a rua, tinha que ter uma pauta. Tinha que ter um porquê de estar construindo aquele conteúdo. Por que um jornal era de um jeito e o outro em outro horário era de outro jeito? Por que um apresentador tinha um jargão, como a gente chama na comunicação, enquanto que outros programas, o apresentador ou a apresentadora sequer davam opinião na hora de falar. Hoje a comunicação mudou, mas eu sou muito dessa geração que ainda pegou, por exemplo, aparelho de fax. Né? Talvez a galera do curso de jornalismo hoje não sabe nem que equipamento é esse, mas eu sou do tempo que a gente recebia os releases, né, que são os anúncios de pauta na redação, são os conteúdos de sugestão de pauta, via fax. Então, eu vivi um pouco dessa transição também do digital, do analógico muito forte para o digital. Então, eu via nas disciplinas uma evolução, sabe? Então, assim, o primeiro ano mais teórico, mas já tinha prática. No segundo ano, já algumas disciplinas específicas, como rádio, como técnicas de reportagem e entrevista. Então, as coisas elas iam fazendo sentido. Era um grande quebra-cabeça. E eu sempre fui muito entusiasmada com a comunicação. Assim, eu sempre achei tudo muito bonito, muito massa, muito, muito interessante, sabe? Apesar de não ter, na minha trajetória, nenhum deslumbre em televisão. Porque eu não sei se os meninos, talvez a galera que tá fazendo jornalismo ou que já se formou recentemente, tenha sido abordado muito assim, vai fazer jornalismo, vai aparecer em qual programa de TV? Eu não tinha muito isso. Eu gostava muito de ouvir rádio. Na verdade, eu gostava muito era de ouvir as histórias das pessoas. Então, eu acho que o jornalismo ele casou com esse sentimento de ouvir histórias. E por que não reproduzir essas histórias? Por que não tornar essas histórias em destaque? Então, em relação a esse encanto, né, foi trazendo, né, as teorias, as práticas, né, a vivência, né, enquanto, né, graduanda de jornalismo e o mercado. Você já olhava para o mercado de trabalho enquanto estudante e como era esse olhar? Se já tinha mudado esse olhar do início do curso, na trajetória, como é que era esse seu olhar em relação ao mercado de trabalho? Olha, eu achava, no primeiro momento, eu achava que ia ser muito difícil entrar, porque eu gostava de ler e de escrever, mas uma coisa é você gostar de ler e escrever, outra coisa é você fazer isso usando uma técnica, você fazer isso com um objetivo. Quando eu comecei a fazer estágio, foi quando minha cabeça fez assim, pá, sabe assim. Eu lembro como hoje eu fiz estágio num jornal local, que era um jornal com periodicidade semanal. Então não tem aquele ritmo de jornal diário, mas tinha assim, fechamento do primeiro caderno, do segundo caderno, tinha os deadlines. E aí, assim, eu lembro como hoje, quando eu fui escrever uma notinha desse tamanho, o quanto eu vou usar a palavra sofri, porque na hora era muito difícil, assim, para mim era muito difícil, eu tinha tanta informação. Então, mas trabalhar na redação, ouvir, entender, observar. Então, o meu jeito, às vezes, muito calado, me permitiu também observar muito os processos. E eu tive, né, na minha trajetória, excelentes
chefes de redação, excelentes colegas de trabalho, excelentes supervisores de estágio, que foram me dizendo assim, Diana, faz desse jeito, ó, isso aqui não tá bom não. E eu acho que é muito bom no jornalismo, a gente trabalha muito o processo de frustração, né? Porque assim, a pessoa que não consegue lidar com a frustração vai ter uma certa dificuldade no jornalismo em si. Porque tudo que a gente faz é validado por alguém. Então, tudo que o estagiário faz é lido por um supervisor, tudo que um repórter faz é lido por um chefe, por um editor, tudo isso passa por um filtro, né? Ainda para chegar na mão do consumidor final, do leitor final, de quem vai consumir aquele conteúdo. Então, foi na redação, na prática, que eu comecei a entender que existiam outros papéis dentro do jornalismo, além daquele que a gente via, que eu via, né? O repórter, o apresentador. Existiam outros papéis. Então, o pauteiro, tinha todo aquele processo de fazer ronda. Então, eu sou de um tempo que ligava para as delegacias às 5h30 da manhã para saber o que é que tinha acontecido nas delegacias da região inteira, porque eu produzia o primeiro jornal da manhã de uma emissora local. Então, assim, foi a prática que também foi trazendo para mim outros despertares sobre as atividades que poderiam ser feitas na área de comunicação. Você destacou diversos veículos, né, de comunicação e das funções iniciais, né, nessa atuação profissional. Então, conta mais um pouquinho, assim, como foi iniciar mesmo. Começou enquanto estagiária, né? Pode destacar aqui o nome dos veículos, né? Qual era a sua função, quais as demandas, se tem os encantamentos e as dificuldades também. Então, traz um pouco para a gente, para quem está pensando em fazer jornalismo, para quem está terminando, né? Concluindo, para quem também está no mercado de trabalho, né? Como é que é relembrar, né, esses processos e como é que é esse crescimento que traz, né? Não só profissional, mas pessoal também. Então, eu comecei em redação, propriamente dito, no Jornal Extra, que era Jornal Extra do Agreste, ali em 2002 para 2003. Depois isso até 2005, sempre estágios, né? Então, eu fiz Jornal Extra do Agreste, depois eu fui para a Rádio Mandacaru, que hoje é a frequência da CBN, foi Rádio Globo, depois foi CBN, então eu fiz estágio lá também. Fiz estágios na TVI, que eram afiliada do SBT aqui em Caruaru, que hoje é o Sistema Jornal do Comércio. Então, eu tive essa trajetória nesses veículos. No Jornal Extra, eu fazia pauta, né? Eu era produtora, então eu pautava. E do meio do estágio para o final, do tempo que eu fiquei lá, eu ia para a rua também, eu fazia reportagem. E aí tem uma coisa bem interessante nesse meu recorte no Jornal Extra do Agreste, porque como eu tinha uma ligação na área cultural, então eu passei a fazer as matérias de capa do Caderno 2, que eram as matérias de cultura. Então, assim, eu tenho um acervo de matérias de capa diversas. E lembro que uma delas eu acabei emplacando por uma mera coincidência. Eu fui passar um final de semana em Belo Jardim, e aí um grupo de colegas iam fazer um trabalho para a banda sinfônica de Belo Jardim, não, desculpe, de São Caetano, né? A banda sinfônica lá de São Caetano. E aí eu fui com esse grupo de amigos e tal, e eu conversei com tanta gente, anotei tanta gente, que eu cheguei super empolgada na segunda-feira na redação, e o chefe de redação disse assim, faz a matéria, que a próxima matéria de capa vai ser sua, sobre a banda sinfônica de São Caetano, os meninos de São Caetano. E eu fiz a matéria, e foi a minha primeira matéria assinada no Caderno de Cultura. E eu brincava muito assim, a gente sai na rua como jornalista, a pauta está na rua, não é só o que está previsto, a pauta está na rua. E aí eu passei, então, a partir daquela ocasião, a produzir muita coisa para o Caderno 2. E aí fiz bastante coisa no Jornal Extra, né? Eu fui da revisora, aquela outra menina que ficava para ler tudo, antes do jornal ir para a gráfica, até aquela que ia para a rua fazer reportagem, e foi uma experiência incrível. Então, as áreas muito fortes. Eu não fazia esportes, a gente tinha isso mais setorizado, né? Não sei hoje muito se está muito segmentado ou não, mas lá atrás a gente tinha sempre os repórteres que ficavam com um pacote de editorias mais comuns. Então, eu sempre ficava com cidades e com as matérias ligadas à área de cultura e de entretenimento. E aí tinha um detalhe no Jornal Extra do Agreste, porque a gente fechava o Caderno 2 já na terça-feira. Então, eram praticamente 2 dias para produzir tudo, para revisar tudo e deixar pronto. Né? Eu acho que Era Cristina... tudo rápido, né? Mesmo no impresso, tinha que ter agilidade. E mesmo sendo um jornal semanal. Porque quando é semanal, você diz assim, caramba, vai ter 5 dias para produzir tudo. Mas você tem 3, 4, 5 pautas naquele dia para dar conta. E fazia muitas entrevistas. Então, a página 2, né, do primeiro caderno, eu sempre ficava com elas
como responsável. E aí tinha um detalhe nessa parte do jornal, a gente precisava trabalhar com gaveta. Então, a gente sempre fazia matéria de gaveta, sempre fazia entrevista de gaveta. Então, eu tinha 3, 4, 2, às vezes 3, 4 Explica, entrevistas Diana, explica aí as matérias de gaveta. de gaveta, Mas né? tem gente que não é jornalista aqui, mas acho que dá para entender já, né? Joia. Matéria de gaveta é aquela matéria que a gente já deixa prontinha, já entrevistou as pessoas, já construiu o texto, muitas vezes já está toda editada e que ela não tem um prazo de validade. Ela pode ser usada há muitos dias na frente. Então, é o que a gente chama de pauta de gaveta ou reportagem de gaveta. Então, a gente sempre tinha. Porque o jornal, apesar de ser semanal, né, a gente tinha também aquelas coisas. Acrescenta uma página por conta dos anunciantes, então tinha que aumentar. Na hora que aumentava uma página de anúncio, tinha que aumentar uma página de conteúdo, né? Assim, dizendo bem superficialmente. Então, nessa época do jornal, eu tive essa oportunidade. E tenho, assim, a alegria de ter tido excelentes chefias, né? Que me ajudaram muito. Inclusive, aquelas que me ajudaram me dizendo que meu texto era muito ruim. Eu lembro que quando eu cheguei no Jornal Extra, eu tive uma editora que disse assim, Diana, teu texto é muito ruim. Mas ela não disse assim, ela disse desse jeito, olha, seu texto não presta. E eu fiquei na hora assim, tipo, por dentro, né, chorando, desesperada. Mas ela disse, olha, você só vai melhorar se você ler mais. Você só vai melhorar se você for pra rua com um olhar de repórter. E aí isso me ajudou muito, sabe? Isso me ajudou a conseguir, por exemplo, assinar matérias de capa, a fazer coberturas, né? Então, quando aconteciam alguns eventos especiais, eu era quase que uma setorista para cobrir. E dentro do Jornal Extra, que era jornalista do Agreste, quando eu me formei em jornalismo, eu voltei para esse mesmo jornal, com o nome do Jornal Extra de Pernambuco, assumindo uma chefia de reportagem. Então, eu acho que eu cumpri ali a historinha bacana, né, da minha trajetória. Então, no jornal eu aprendi muito isso, a observar os processos. Depois eu fui para o rádio, e no rádio eu cheguei numa emissora, que era a Rádio Mandacaru FM, bem no início, assim, a empresa estava sendo montada, né? Então a gente não tinha nada, não tinha nem o computador ainda, não tinha nem linha. E aí o que foi muito bom de ter trazido do jornal? Eu tinha uma agenda, porque eu acho que ela não está aqui, viu, minha gente? Mas eu tinha uma agenda de Ela é papel. de estimação, é? Ela é de Ela é estimação, de a gente. estimação. Eu guardo algumas agendas ainda. Não sei se eu sou acumuladora, não, mas eu guardo ainda algumas agendinhas aí. E aí, durante esse processo da produção no jornal, eu sempre anotava assim, as minhas fontes, o que a pessoa era, presidente disso, coordenador daquilo. E todo mundo era importante. Então, se Dona Maria, que vendia tapioca ali pertinho da prefeitura, eu tinha o contato dela, assim como um delegado da Polícia Rodoviária Federal, eu tinha o contato. Então, eu levei minha agenda. E isso me ajudou muito no rádio. E quando eu fui para o rádio, de novo, frio na barriga, medo, ansiedade, de nunca ter feito, porque a gente vê na faculdade de um jeito, mas no dia a dia tem suas particularidades, né? E aí, quando eu fui para a prática no rádio, eu entendi que precisava ser muito mais veloz. Então, não era um jornal para fechar na semana. A gente tinha um jornal diário, todos os dias, um rádio-jornal de 1 hora de duração, que tinha todos os quadros. Tinha política, tinha esportes, tinha cidades, tinha reclamação do povo, tinha tudo. E eu era a produtora que estava ali de plantão no início do dia. Então, no rádio me trouxe muito também isso, ó, qual é o foco principal do assunto? O que é mais importante disso aqui? Porque no impresso a gente tem, de certa forma, um pouco mais de possibilidade de fazer filtragem dos conteúdos. No rádio a gente tem que ser, apesar de ter tempo, né, muitas vezes tinha entrevistas de 15 minutos, mas você tem que estar muito ligado ao que é mais importante naquele assunto. Saindo do rádio, eu fui para a TV, né? Fui fazer estágio também na TV. E aí eu fui para a TVI fazer um trabalho de apenas um mês. Eu fui para o mês de junho, que era São João, é quando as emissoras geralmente contratam mais gente. Isso acontece até hoje, né? Isso eu estou falando de 2005. E fui para a TVI. Quando eu cheguei na TVI, eu fui fazer um misto de tudo. Um misto do que eu tinha aprendido no jornal impresso e um misto do que eu tinha aprendido também no rádio. E aí eu fui ser produtora. E lá eu tive a oportunidade de editar programa, de fazer programa especial, de fazer cobertura. E aí, como eu estava dizendo, eu fui passar um mês, né? Eu fui passar o mês de junho. Aí fiz cobertura de São João, depois surgiu a oportunidade de ficar mais um mês. Aí eu fiz cobertura de Festival de Inverno, que tinha lá as transmissões e tal. E fui ficando, e assim eu acabei, me formei e ainda fui contratada já na fase
de venda da TVI para a TV Jornal. Eu fui contratada e fiquei alguns meses, logo depois de formada, em 2006, mas, em paralelo, surgiu a oportunidade de voltar para o projeto do Jornal Extra de Pernambuco, já assumindo um outro lugar, um lugar de coordenação de redação. Depois eu me tornei, dentro do Jornal Extra de Pernambuco, já formada, chefe de redação, editora assistente, assumi também durante bastante tempo a coluna social de lá, eu escrevia toda semana as 2 páginas da coluna social, e tinha uma coisa muito boa no colunismo social, porque a gente pautava, assim, a gente ajudava a pautar os veículos de rádio na segunda-feira. Então era uma coluna social, mas a gente trazia aumento, por exemplo, de vagas de emprego em tal setor, eram notas que ajudavam muito na segunda-feira os veículos de comunicação. E aí, nessa experiência, eu tive muito feedback positivo, tanto dos colegas de redação, da comunicação, como do próprio mercado. E eu acho que isso, de certa forma, me colocou num outro lugar no mercado, essa possibilidade de trabalhar outras viés. Diana, você destacou a experiência, né, no impresso, no jornal Extra, na televisão, no rádio, e nessa mistura, né, de veículos, né, assim, o que é que você vê de essencial do jornalismo que está em todos os lugares, em todos os veículos? Tem suas diferenças, né? Tem as suas diferenças, mas o que você observa de essencial, você já destacou, né, que um ajudou o outro. A experiência no impresso ajudou a experiência posteriormente na televisão e, consequentemente, no rádio também, porque o rádio é muito dinâmico, né? Então, a sua agendinha de estimação também já trouxe várias fontes para os outros veículos também. Então, como é que você observa a diferença desses veículos e o que ele traz de essencial do jornalista? Eu acho que a Na capacidade sua atuação. eu acho que a capacidade de ouvir, sabe, Cristina? A gente sair para a rua com a escutativa, sabe? E olhar para as coisas que acontecem, se colocando no lugar do outro, né? Eu lembro que durante a minha formação, tinha muito professor que dizia assim, olha, é muito importante que o produtor, o repórter, ele vá viver na pele aquilo que de repente ele está passível de reportar. Então, por exemplo, como é que eu vou falar de uma fila grande, de um sol, de uma coisa, por exemplo, trazendo para a realidade agora, né? Ir ao banco em busca do auxílio emergencial da pandemia. Passa lá, chega lá de 5 horas da manhã e vê a galera que chega, estar aberto a se colocar no lugar do outro e de ter uma escuta ativa, né? E aí eu acho que uma das grandes coisas importantes na minha vida foram esses processos de feedback mesmo, sabe? Assim, quando eu não fui bem, eu tive situações no jornalismo impresso em que eu escrevi um depoimento de alguém que não ficou tão bom. E aí eu tive digamos assim, o meu entrevistado, Diana, não ficou bom não, tal. E eu vi e disse assim, caramba, ele tá certo, sabe? Realmente não foi bom não. Eu acho que tem esse aspecto da escuta ativa e também de um processo de humildade. Eu acho que o jornalista, ele nunca pode ir para a mesa, como a gente diz, nunca pode sair do seu lugar achando que sabe de tudo. Ele tem a obrigação de estudar muito, mas ele tem que estar aberto a ouvir os vieses que ele está ali apurando, que a pessoa está ali dizendo, sabe? Eu acho que isso é super importante. Inclusive em matérias que são de denúncia. Porque assim, o jornalismo ele não julga. Ele tem que reportar. Ele tem que trazer os olhares. Mas ele não pode ser sabe, assim, tô fazendo entrevista com alguém que está sendo investigado por algum crime. Escuta a versão da pessoa. Faz as pontuações necessárias, mas não no tom de julgamento, sabe? Então, acho que essas experiências de redação e de você começar o dia com uma pauta, sei lá, né, eu trabalhava na TV e a primeira pauta se houvesse um crime, eu era a primeira pessoa, junto com a equipe, a ir cobrir, porque era a produtora que estava. Né? Então, assim, aí com a mesma responsabilidade de cobrir um homicídio e com a mesma tranquilidade de cobrir uma situação muito boa, muito festiva, alguma coisa mais leve. Eu acho que é tentar encontrar esse meio termo. Muito bem. Além do jornal impresso, né, em revista, teve experiência também em revistas, né? Tem aqui muitos destaques, viu? Assessoria de comunicação, marketing digital, área pública, terceiro setor, entidades de classe. Quer dizer, então, nessa experiência de 15 anos, tem várias funções desenvolvidas, né? Muita atuação aí nesse campo profissional que contribuiu e contribui, né, para a nossa região, né? Nossa localidade, nossa região.
Então, como é que você poderia destacar os jornalistas nas instituições públicas e privadas? Porque tem muita gente que pensa assim, só posso estar, como você pontuou inicialmente, na televisão, no rádio, mas existem outros campos também que o jornalista ele pode estar, inclusive numa instituição de ensino superior, como é o seu caso agora. Isso. Já ali no finalzinho, no último ano de faculdade, além dos estágios que eu tive a oportunidade de cumprir, né, especialmente na TV, eu sempre desenvolvia projetos de assessoria de imprensa. Então, via um festival de tal temática. Aí a galera dizia assim, já está precisando de alguém para ajudar a equipe de comunicação, e aí eu tinha a oportunidade de ajudar. Então, eu fiz colaborei muito no processo de assessoria de imprensa junto a outras equipes. E aí o que eu acho que era muito interessante, né? Eu trazia meu olhar como jornalista de veículo para a minha atuação como assessora de imprensa, por exemplo. Então tem essas muitas possibilidades. Eu acho que hoje a gente tem ainda os papéis bem definidos do repórter, do produtor, do apresentador, do pauteiro, mas a gente também tem um profissional formado em jornalismo dentro do mercado que ele tem uma visão global muito grande. Então todas essas habilidades que foram sendo mostradas tanto no curso de jornalismo desde 2002, na minha vida, a partir de 2006 já formada, colaboraram muito para tudo aquilo que eu conquistei ao longo desse tempo. Então, eu tive a oportunidade de fazer assessoria de imprensa para algumas prefeituras, eu também estive na coordenação de imprensa e de comunicação da Câmara de Vereadores de Caruaru. Tudo isso foi possível graças à atuação que eu tinha e essa possibilidade de olhar para outras possibilidades. Então, eu diria assim que hoje, e sempre, né, eu acho que é muito forte isso, a gente não pode estar resistente a um único lugar. Pode ser que a gente tenha mais habilidade numa linguagem, né? A gente tenha se sinta mais à vontade com um determinado tipo de veículo ou determinado tipo de produção. Mas você tem que estar aberto a poder também experimentar, né? Então, por exemplo, eu tenho como especialização a área de comunicação empresarial e mídias digitais, e eu acho que a gente tem que o tempo todo estar estudando e vendo os movimentos para além daquilo que eu já estudei lá atrás no curso de jornalismo. Acho que é assim, a gente começa no mercado de trabalho sempre estudando. Não tem essa coisa de parar de estudar, de parar de buscar. E essas informações, elas são importantes para a atuação, né? Então, na área pública, a gente vai entendendo um pouco das hierarquias, vai entendendo um pouco dos fluxos, que são diferentes, por exemplo, de quando você trabalha numa empresa privada. Entidade de classe, eu tive a oportunidade de também atuar 3 anos na Ordem dos Advogados do Brasil. E a própria Ordem, a OAB, eles têm um regulamento que orienta a postura dos advogados na mídia. Então, também tinha que olhar a técnica, a regra que era orientada pela ordem, que é de cunho nacional, para não ferir isso que está acontecendo. Então, toda a divulgação tem que ser muito institucional, ela não pode ser publicitária. Então, tudo isso vai fazer você dizer assim, caramba, qual é a melhor linguagem? Ou quais são as regras para o uso desse posicionamento agora? Mas, no final das contas, eu acho que a gente tem hoje um grande desafio que é tornar relevante os nossos clientes, né? Os nossos projetos que a gente está conduzindo. Seja como jornalista de redação, seja como assessor de imprensa, seja como consultor em comunicação, seja como produtor de conteúdo. Então, acho que tem esse grande viés para se pensar. Isso. E enquanto coordenadora do setor de comunicação e marketing, conta um pouquinho para a gente qual é o desenvolvimento de suas funções, da equipe, né? Porque além de ser jornalista, de estar numa redação, de rádio, de televisão, de estar numa impresso, né? Numa equipe, numa coluna, né? Além disso, se forma também dentro, né, da nossa categoria, né, dentro da nossa profissão, a gente trabalha com muitas pessoas. Né? A gente trabalha com equipe, né? Então, trazendo essa para a questão de trabalhar em equipe, como é que você pode destacar a sua experiência, né, na equipe Assis Unita e quais são as funções desempenhadas, né, por você e pelos demais, para as pessoas entenderem um pouquinho mais, né, como é que se dá, né, a comunicação e o marketing na nossa instituição. Então, eu estou na SES há 12 anos, né? Comemoro agora, em outubro, 12 anos na casa. E eu entrei como assessora só de comunicação. Então, tinha uma equipe específica para a produção de conteúdo. Nós tínhamos revista impressa, tinham informativos que eram publicados nos jornais de grande circulação do estado inteiro, além da relação com a imprensa nacional. Depois, né, em 2014 para 2015, foi feita uma integração de áreas, então a gente passou a ter uma grande área de comunicação integrada, envolvendo não só a parte de imprensa, a produção de conteúdo audiovisual e também as demandas relacionadas à publicidade, propaganda e à marketing.
E aí, hoje a gente está gerenciando essa grande área, esse grande grupo. Junto comigo tem mais 6 pessoas. Nós temos 2 jornalistas, tem também equipes na área de marketing especificamente, tem produtor, tem cinegrafista, editor, tem também web design. E tem alguns parceiros, né? A gente conta também com uma empresa terceirizada na área de publicidade e propaganda. Hoje a gente desenvolve muito esse gerenciamento de informações. Então, quando a gente olha o setor, né, o setor de comunicação, é como se o curso de jornalismo fosse o nosso cliente, o curso de direito fosse o nosso cliente, o curso de odontologia fosse o nosso cliente, e cada um tem suas demandas, cada um tem suas necessidades, cada um tem uma produção e uma necessidade de a gente levar o que acontece dentro da instituição para diferentes públicos. E esses públicos são, desde o aluno que já está aqui, o futuro estudante, a própria comunidade. Eu tenho o privilégio de estar numa instituição que tem uma devolutiva para a sociedade muito grande. Então, tudo que a gente faz é voltado para um retorno à sociedade. Então, não à toa que nós nos tornamos uma instituição comunitária. Então, toda a nossa linha editorial, a gente define linha editorial, a gente define, tem os veículos, tem rotina, tem deadline, tem fechamento, tem gente que faz pauta, tem gente que faz reportagem. Tudo isso é um grande complexo de comunicação que já aconteceria. Hoje está na SES, mas isso também são rotinas que acontecem em outras entidades. Então, a gente tem uma preocupação muito grande, né, um propósito muito grande de levar conteúdos que possam transformar a vida das pessoas. E é muito gratificante quando a gente chega, por exemplo, num serviço, numa clínica, no escritório de práticas jurídicas e pergunta: você ficou sabendo como desse serviço? Ah, eu ouvi no rádio. Ele ouviu no rádio porque alguém da nossa assessoria produziu um texto ou propôs uma entrevista e conseguiu emplacar esse conteúdo de mídia espontânea. Então, é muito nessa perspectiva, né, da gente gerenciar uma comunicação institucional associada aos valores da entidade. E aí a gente já está aqui há 12 anos nessa liderança, né, em menos tempo já com essa comunicação integrada, mas eu comecei lá em 2009, no setor de comunicação aqui. Conceição Ricardo, aqui, ó. Conceição Ricardo colocou aqui. Quem passou por redação consegue levar um olhar diferenciado na assessoria de imprensa. Né? Diógenes está aqui também. Quem tiver alguma pergunta, pode colocar aqui, viu, nos comentários que a gente passa para Diana. Eu acho que esse foi o comentário, não foi? Acredito que sim. Esse foi o comentário de Cissa. Cissa, que é uma maravilhosa, né? Ela trabalha com consultoria em comunicação, com assessoria de imprensa, e ela sabe muito bem esse comentário que ela fez, porque é diferente, sabe? É diferente você falar com outro colega jornalista que está no veículo e ele diz assim, ó, a pauta caiu. E se você não entender como é isso, que a pauta deixou de existir porque houve um imprevisto, você vai ter um pouco mais de dificuldade, né? Então, passar por as experiências de estágio, elas são extremamente importantes, sabe? E muito importante é você sempre se colocar como uma ponte. O assessor de imprensa, ele é uma ponte. Claro, ele atende os interesses dos seus clientes, né, do seu cliente, mas ele tem que olhar na perspectiva do veículo que ele está propondo aquele assunto, aquela pauta. E é muito legal, né, voltando para o exemplo da agenda, a gente leva os vínculos que a gente faz ao longo da trajetória profissional. Então, eu estou, por exemplo, aqui na SES hoje porque eu fui convidada pelo meu professor orientador do TCC. Eu já era formada em jornalismo, eu já tinha 3 anos de formada, e o meu professor, que era o então gestor, o professor Marcone Aurélio, ele me chamou, porque ele tinha um projeto novo, e ele disse, Diana, eu quero fazer um convite. Né? Então ele viu que eu poderia contribuir. Quando eu fui para a Câmara de Vereadores, do mesmo jeito. Quem me convidou na época era o presidente da Câmara, e era uma pessoa que eu tinha conhecido na minha trajetória como repórter. E aí ele viu que eu poderia colaborar ali no processo. Quando eu fui para a OAB, que foi o meu case, né, de trabalho de conclusão de curso, foi 1 ano e meio depois de eu ter defendido o meu TCC, que o presidente me chamou para dizer, olha, aquele trabalho que você fez, me explique de novo aí. E aí eu disse, não, foi um trabalho assim, na época eu trabalhava na redação do Jornal Extra, e eu achava que ele tinha me chamado para uma reunião para tratar de algum assunto, para, inclusive, dar um furo, porque ele não queria adiantar o assunto por telefone. E aí, quando eu cheguei, ele disse assim, não, é porque a gente queria entender o trabalho que você fez. E eu tinha feito o trabalho, gente, era uma pesquisa, foi um plano de comunicação que eu fiz, desenvolvi para a OAB.
Eu nem esperava. Então, acho que a gente vai construindo, sabe? E esse olhar, buscando ser isento, buscando não ferir, né, os limites possíveis, eu acho que vai construindo a gente no processo. Mas eu acho que hoje, eu digo assim, com o olho brilhando, eu acho que tudo que eu já conquistei a partir do jornalismo foi porque eu vi muito brilho no olho naquilo que eu fazia, sabe? Então, assim, eu me sinto muito, muito feliz mesmo de ter escolhido essa carreira. Às vezes eu até pergunto assim, caramba, se eu tivesse continuado letras como eu fiz, né, um ano e meio, onde é que eu estaria hoje? E aí, assim, eu não tenho dúvida nenhuma que eu fiz uma escolha muito assertiva de ter ido para o jornalismo e eu digo, né, para a comunicação de maneira geral. Quando você fala do brilho, né? A gente pode até fazer já a comparação ou trazer uma perguntinha para você, né? Já que tem esse brilho aí forte, né? Intenso, qual seria o momento ou alguns momentos mais marcantes nessa sua trajetória, assim, que você, né, já que você trouxe tanto olhar para essa realidade, olhar para o outro, enxergar o outro, né? Que a gente termina trazendo isso para a vida, né? Para o dia a dia, né? O jornalista, enquanto, né, formador de opinião, né, enquanto papel fundamental, né, na sociedade para levar informação para esse público, o que é que você traz como marcante? Ou, algum, ou uma só, ou algumas coisas mais marcantes durante toda a sua trajetória até agora? Tem muita coisa ainda, porque Ó, o percurso, 15 anos, mas tem muita trajetória aí. são 15 anos formado e mais 4 de faculdade, né? Então, assim, tem um tempinho aí. Eu tenho algumas passagens muito, muito importantes, né? Uma delas é essa primeira matéria assinada na capa do jornal, ainda como estagiária, porque eu fui sem pretensão, né? Eu não fui com sede de, vou fazer uma matéria que vai virar capa, não. Eu fui sem pretensão. Então, para mim, aquilo foi muito bonito, o reconhecimento da possibilidade de construir aquela matéria e ter meu nome lá estampado no jornal. Eu também tenho outras passagens assim bem inusitadas, né? Então eu trabalhava na rádio Mandacaru, né? Fiz uma cobertura de São João para eles e eu nunca tinha feito isso. Assim, eu não sei se vocês conseguem visualizar, mas a cena é mais ou menos assim. Quando você entra no ar ao vivo, estando fora da emissora, então eu fiz uma primeira transmissão, nunca tinha feito reportagem de rua no São João. E aí eu fiz, antigamente a gente tinha a abertura do São João na igrejinha ali do pátio de eventos em Caruaru, tinha o hasteamento das bandeiras ali, e dali a gente seguia, ficava esperando a abertura dos shows, os primeiros shows da noite. Aí eu fiz a abertura, né, falando, tal, tá aqui o prefeito, o vereador isso, nananana, entrevista um popular, entrevista um político, beleza. Terminou aquele momento, eu ia voltar para os estúdios da emissora que estavam lá no pátio de eventos. E para a gente ir para lá, antigamente a gente entrava por trás do palco, tinha 2 palcos de show, né? Passava ali por trás e tinha uma passagem que ia para os chamados camarotes. Quando eu estava entrando ali, era 8, 8 e pouca da noite, era 7 horas da noite, entre 7 e 8 horas, eu vi um senhorzinho subindo as escadas com uma sanfona enorme. Era a abertura de São João. E aí eu fui atrás. Eu disse assim, quem é esse senhor? E aí eu fui por curiosidade conhecer o palco e tal, mas vi um senhor subindo. Quando eu subi, era Dominguinhos. E eu disse assim, caramba, aí peguei o telefone, já liguei para o pessoal do estúdio que estava lá, né, no parque da e disse assim, gente, eu tenho que entrar ao vivo. Eu tô com o Dominguinhos aqui, ele vai me dar uma entrevista. Eu nem sei direito o que é que eu perguntei, eu só sei que eu entrei no rádio. Fui a primeira a ter entrado ao vivo com o Dominguinhos, era o show da abertura, ele estava passando o som, né? Então eu saí de lá, eu chorei, minha gente, assim, quando eu desci, agradeci a ele muito gentil, muito generoso, respondeu tudo que eu queria, precisava saber, que eu consegui perguntar a ele. E eu saí dali muito emocionada, porque eu acho que o jornalismo coloca a gente também diante de pessoas que até então a gente era muito distante. E coloca a gente como conexão com as outras pessoas que querem ouvir aquelas histórias. Então, essa é uma trajetória que eu também fico muito emocionada quando eu lembro. E só para dar outro exemplo, né? Quando eu estava estagiando na TV, estagiário, né? Ele não entrava no scroll. Você sabe o que é o scroll, né? Que é aqueles créditos no final do jornal. Termina o jornal, aparece a marca e bota lá. Repórter, som, técnico. Quando eu vi pela primeira vez o meu nome no scroll, eu fiquei muito emocionada. Porque eu disse assim, caramba, meu nome está estampado aqui. E não necessariamente na frente da câmera, mas aquilo para mim representou uma coroação, assim, muito, muito, muito importante.
E alguns outros momentos na minha vida, né? Eu tive a oportunidade de fazer uma pesquisa na Copa do Mundo, nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, já como comunicadora, não como repórter, mas como pesquisadora. E aí, assim, você diz, caramba, que massa, sabe? Eu estou ouvindo outras pessoas, eu estou contando outras histórias a partir de uma trajetória que eu fui construindo ao longo da minha vida. Eu digo que Deus é muito generoso na minha existência, porque Ele me colocou em lugares e me colocou em contato com pessoas que enxergaram que eu poderia colaborar. Assim. E aí, assim, tenho muitas outras situações que eu acho que passaria aqui à noite comentando com vocês que foram importantes para mim. Mas eu diria que enxergar esses momentos como coroação, para mim, é super importante. Já que estamos falando em coroação, né? Para incentivar quem está pensando em fazer, né, jornalismo, e quem está saindo, como já pontuou, né, para o mercado de trabalho, o que que você deixaria enquanto ou dica, ou sugestão, devido a toda a sua experiência, para quem está entrando nesse mercado de trabalho agora recente, né, saindo da graduação, entrando no mercado de trabalho, às vezes se encontra como estagiário, ou para quem está pensando em cursar jornalismo, qual o recado que você dá para estas pessoas? Eu acho que nunca desistam dos seus sonhos. Nunca desistam de ir em busca daquilo que vocês sonham em fazer. Então, se jornalismo é a carreira que vocês querem, vão atrás, porque a gente cava espaço, o mercado se abre para pessoas que estão dispostas a correrem atrás dos seus sonhos e dos seus propósitos. Outro dia a gente fazia uma discussão sobre mercado com outro grupo, até com um grupo também de comunicadores, a gente assim, caramba, o mercado está muito difícil. Eu disse assim, olha, eu acho que o mercado não está muito difícil, não. Eu acho que o mercado ele existe para a gente ir encontrando espaço nele. Ele não é o mesmo, gente, que acontecia lá atrás. Quando eu comecei a fazer jornalismo, a gente tinha menos veículos, a gente quase não tinha blog, né? Assim, tinham poucas possibilidades. Hoje, a situação é completamente diferente. A gente tem muito, muito mercado possível. Hoje, um jornalista ele pode trabalhar de qualquer lugar que ele quiser para qualquer lugar que ele puder. Então, assim, tem vagas em grandes corporações e aí o que é importante? Não deixe de fazer aquilo que você sonha em fazer. Não deixe de buscar aquele lugar que você quer estar. Tenho vários colegas que estão no mercado e conquistaram lugares que você diria assim, caramba, que massa, sabe? Assim, e existem muitos mercados. Existe a área acadêmica no jornalismo que é muito promissora. Existe o mercado que está muito aberto, não apenas nos veículos, mas nas assessorias, nas especificidades. Tem gente que trabalha só com redação, tem gente que trabalha apenas com editoração de livro. E olha que eu estou falando de um mercado impresso, que não é tão forte, né? Ele já tem diminuído muito, mas ainda tem espaço. Tem gente que trabalha fazendo curadoria de conteúdo. Então, assim, existem hoje muito mais possibilidades do que há 15 anos atrás. Muito mais da atuação do jornalista. E aí, para quem quer escolher essa carreira, saiba que monotonia não vai existir, só se você quiser. Se você quiser ser uma coisa bem quadradinho assim, até pode ser que exista, mas é uma área muito dinâmica e independente se a pessoa é tímida, se a pessoa é mais falante, se a pessoa é mais expansiva ou menos expansiva, você vai encontrar um lugar, ou o jornalismo vai encontrar um lugar para você muito bacana. Muito bem. A gente está finalizando nossa live, né? Ser jornalista, como o tema, né? É ser jornalista. Para você, o que é ser jornalista? Nossa, que pergunta, né? Eu acho que é ter propósito. Eu acho que é ter um propósito. Ser jornalista é ter um propósito. E esse propósito, ele envolve mudar a vida de muita gente, ouvir as pessoas. Eu acho que envolve você poder colaborar para uma sociedade melhor. Eu tinha um colega que dizia que o jornalista era um pouco romântico, assim, existe um jornalismo romântico. Eu não acho que existe um jornalismo romântico. Eu acho que existe um jornalismo que você pode fazê-lo de forma séria, de forma comprometida. E tudo aquilo que não é nesse sentido não é jornalismo, né? Então, acho que é fazer algo que você brilhe o olho. Então, ser jornalista é você possibilitar, conectar as pessoas, é fazer as pessoas ouvirem histórias que talvez elas não tivessem a oportunidade de ouvir se não houvesse ali o intermédio, né, a ponte entre um jornalista, entre um veículo de comunicação e tudo aquilo que a gente está atuando e desenvolvendo.
E aí, hoje, assim, as marcas, né, elas precisam de pessoas que dê voz a elas. As empresas precisam de pessoas que façam essa conexão com o seu público, para além das questões comerciais. Então, o jornalista ele pode e deve entrar nessa perspectiva. Hoje, se a gente quiser, tem um programa de rádio agora. É só você entrar em alguma plataforma de podcast, você pode fazer, você pode entrar com um canal no YouTube, enfim. Existe tanta plataforma e também existem muitas plataformas e existem também muitas pessoas para consumir esse conteúdo, né? As redes sociais, que hoje são grandes lugares para você trocar ideia e para você levar informação para a sociedade. Então, acho que ser jornalista ter esse propósito, sabe? De fazer a diferença positivamente na sociedade. Tem até um destaque aqui, eu não sei se estou conseguindo visualizar novamente, que foi Jorge que colocou. Cadê? Aqui. Parabéns, um propósito muda uma vida. Excelente colaboração. Então, Diana destacou, né, dentre a sua fala, né, o propósito. Então, o propósito é forte para todas as profissões, né? Que cada um tem sua missão, Exatamente. cada um tem seu propósito. Basta se debruçar, né, sobre o propósito, sentir, né, sentir esse propósito e ser, né, o que você quiser, né? Ser jornalista, né, seguir, né, ser, né? Em outra profissão, mas ser você, né? Ser você enquanto profissional, ser você sendo jornalista, né? Então, fica a reflexão para a gente desse propósito aí, ou dos vários propósitos que temos, né, enquanto jornalistas, e cada um em sua missão, e cada um em sua função. E o curso de jornalismo da ACES Unita agradece, né, a Diana Bezerra, que faz parte da nossa equipe, né, da ACES, da nossa instituição, por estrear, né, conosco nessa série de lives sobre o tema ser jornalista. Então, Diana, nós agradecemos do fundo do coração, não só a contribuição de hoje, mas com o nosso curso, né, desde o início, né, do curso, do pensar do curso junto, né, que eu não estava aqui, eu cheguei em 2016, e nessa trajetória toda aqui que nós temos, né, eu estou de 2016 para cá, né, em relação à participação, né, de palestras, de também enquanto docente, também Diana foi docente aqui do curso de jornalismo, e em relação à estruturação, né, da nossa equipe mesmo, que é uma equipe fortalecida. A equipe de comunicação e marketing da instituição, ela tem um desempenho muito bom. Né? Não só a instituição, mas também nas demandas, né, para a nossa localidade. Então, parabéns, né, por ser essa jornalista tão ativa, tão proativa e contribuir para o nosso jornalismo local. Eu é que agradeço a oportunidade de trocar um pouco de ideias, né? Espero que eu tenha colaborado com as pessoas que nos acompanharam, com as pessoas que vão ver esse conteúdo. Dizer que eu estou à disposição sempre. Dizer que eu fico muito feliz quando eu vejo os pupilos do curso de jornalismo nas redações, quando eu vejo os meninos produzindo conteúdo, quando a gente vê os resultados no Intercom, que é o maior congresso da América Latina na área de comunicação, quando a gente vê que um trabalho que foi pensado, elaborado, estruturado em sala de aula, vai trazer tantos resultados positivos, seja enaltecendo um segmento, seja reunindo personalidades. Então, para mim é uma grande honra, uma grande oportunidade, dizer que eu estarei sempre à disposição. Agradecer a quem esteve conosco, né, durante esse tempo, mandar um beijo. Alguns nomes eu já conheço, algumas pessoas já tive a oportunidade de conhecer, outras eu estou conhecendo agora. Convidá-los também para, se quiserem perguntar algo para mim, vão lá no meu direct, no meu Instagram. Podem ficar à vontade, eu estou à disposição de vocês. E mandar um grande abraço para a equipe do curso de jornalismo, todos os professores, que eu tenho um carinho enorme, aos estudantes, que apesar da gente não ter tanto contato ultimamente, mas a gente está sempre sabendo do que está acontecendo. Eu acho que isso é muito importante. A gente tem uma comunidade acadêmica muito fortalecida dentro da ACES Unita. Não à toa é uma instituição com 62 anos de história já. Daqui a pouquinho chega nos 63, de forma tão sólida, de forma tão... de tanta contribuição, né? E dizer que eu fico muito feliz porque eu estou vendo que você está no estúdio de rádio, né, Cristina? Você está aí no estúdio de rádio do curso de jornalismo. E é um dos melhores estúdios de rádio que a gente tem em todo o interior do estado, em termos de equipamento, em termos de infraestrutura, e o mais importante, dos profissionais que estão orientando esses futuros jornalistas, né? A gente diz futuro, mas quando a pessoa começa o curso, especialmente aqui na SES, a gente diz que é um jornalista em formação. Então, dizer que é uma oportunidade muito grande, estou aqui à disposição sempre que vocês quiserem ouvir um pouco das minhas histórias. Já perceberam que eu falo bastante,
Mas estou aqui para a Isso é bom. gente sempre trocar ideias. Isso é muito bom. A troca, né? Porque a gente vai observando, né? Como é a trajetória do outro jornalista, né? O jornalista mais próximo, mais distante. E como é que a gente pode atuar nesse mercado? Como é que a gente pode contribuir? Como é que os alunos, né? Podem também se espelharem, né? Em outros jornalistas e seguir a sua missão, o seu propósito. Né? Vamos destacar aqui também as próximas lives, tá certo? Então, vai ser durante a terça-feira, não todas, porque vem alguns feriados por aí, né? Tem umas quebras. E nós vamos ter no dia 19 de outubro, Almi Vila Nova, jornalista TV Asa Branca. Dia 26 de outubro, Elaine Dias, da Rádio Cultura do Nordeste. Dia 9 de novembro, Matheus Antunes, nosso egresso de jornalismo, que hoje se encontra na Prefeitura de Caruaru, na assessoria. E nosso professor Diógenes Barbosa, que também destaca o fotojornalismo, né? No dia 16 de novembro. Então, tem mais 4 lives. Estamos começando com esse projeto. Espero que ele continue e dê muitos frutos e muitos feedbacks, né? Não só para a gente, mas para os estudantes, para os profissionais da área. Então, agradecemos, não é a presença de todos. Alguns já saíram aqui, mas todos estiveram presentes. Né? Jamerson, João, Jorge, Daiane, Aliens. Jamerson foi nosso estagiário aqui, viu? Maravilhoso, Jamerson. Tem muita gente aqui que passou, né? Diógenes também estavam conosco. Então, agradecemos, né, a presença de cada um de vocês. E até a próxima live. Obrigada, viu, Diana? Obrigada a Nosso, vocês. nosso abraço. Tchau, tchau.